Tota pulcra es Maria, tota pulcra es Maria, et macula originalis non est in te. Et macula originalis non est in te. Tu gloria Jerusalem, tu laetitia Israel, tu honorificentia populi nostri, tu advocata peccatorum. O Maria, Virgo prudentissima, Mater clementissima, ora pro nobis, intercede pro nobis, ad Dominum Iesum Christum. O Grande Tratado de Alquimia, ou A Natureza Desvendada. Áurea Catena Homeri. Neste livro se demonstra como e de que as coisas nascem, conservam-se, destroem-se e reduzem-se de novo à essência primordial. Tradução Ivone C. Benedetti. Editora Martins Fontes, canal Leconde. Caros ouvintes, caso gostem do que aqui é lido, adquiram o livro. E caso gostem do meu trabalho, por favor, venham auxiliá-lo. Isso é possível através de doações via Pix, via Apoia-se, Vaquinha, assim como através da compra de livros que chegam para mim via a lista da Amazon. Os links estão no descritivo. Comentem, compartilhem, inscrevam-se no canal, curtam o vídeo, tudo isso também gera engajamento e ajuda na expansão e divulgação do meu trabalho. Muito obrigada pela presença. Primeira parte da geração de todas as coisas naturais. Capítulo 22. Como nascem os minerais. De que princípios são compostos e em que se resolvem. A arte de geração dos minerais. 1 espírito de nitro e de sal, com 2 vitríolo ou gur, deste 3 enxofre, 4 arsênico, 5 marcassita branca ou vermelha, 6 metal e deste impropriamente em sua última fixação, 7 vidro. Não falarei aqui dos princípios ordinários, ou seja, mercúrio, enxofre, sal, volátil, ácido e álcali, alma, espírito e corpo, céu, ar, água e terra, etc. Isso não deve surpreender, pois eles estão sempre subentendidos. Sei muito bem que logo de início, na primeira descrição que farei do nascimento dos minerais, serei crivado de objeções. Mas adquirido o conhecimento da natureza, da origem, dos processos e do fim, os leitores se voltarão um pouco para si mesmos e considerarão as coisas um pouco mais de perto. O leitor pode estar seguro de que sigo escrupulosamente a marcha da natureza e raciocínio de acordo com ela. Muitos autores publicaram suas descrições mineralógicas, uns com clareza, outros obscuramente, segundo suas ideias e seu esclarecimento. Não desprezo nenhum, e faço-lhes todos os louvores que merecem. Por isso, deles extraí muitos conhecimentos, sem os quais teria encontrado dificuldades, embora nem todos os que escreveram livros tivessem em vista o bem público e a vantagem dos leitores. Contudo, quando comparamos as impressões de diversos estudiosos, muitas vezes descobrimos o ponto essencial e o objetivo do qual duvidáramos durante vários anos.
Várias pessoas se reúnem em conselho para que uma chegue àquilo que não ocorreu à outra. Do mesmo modo, é preciso consultar diferentes autores, pois, ainda que um tenha escrito muitas coisas boas, não poderá saber de tudo, e nem poderá ter pensado em tudo, nem entrar em pormenores circunstanciados. Ora, o que um esqueceu, o outro menciona e explica. Com isso, o leitor se corrige e chega ao objetivo que lhe escapara antes. Que faça o mesmo com este tratado. Se um ponto não lhe agrada, que se acomode com outro, e sempre encontrará algum que mereça ir para o papel. E se não tenho boa teoria em tudo, tenho certamente boa prática, ou pelo menos boas manipulações, que poderão ser muito úteis a alguns. Antes de avançar mais, devo dizer que grande número de filósofos faz a descrição da origem dos minerais nos termos que seguem. Do centro da Terra elevam-se vapores que, subindo até os veios frios das montanhas, ali se resolvem em água e param. Ali dissolvem a terra e com isso mudam de natureza, passando de caparrosa, vitriólica, oleosa, salina ou aluminosa e petrosa, que em seguida se cose, formando enxofre e metais, segundo a variedade da terra sutil, etc. Isso quer dizer que do centro da terra se elevam vapores para as fendas e fissuras dos rochedos, que se prendem a elas e tornam-se água, que essa água sutiliza a terra dissolvendo-a, de modo que ela a transforma numa natureza vitriólica, salina ou aluminosa, que se torna depois sulfurosa e, no fim, metálica, que dependendo de ser sutil ou grosseira a terra a ela misturada, elas formam uma espécie diferente de metal, etc. Dizem com razão que sobem vapores, mas não explicam de que espécie são esses vapores, nem quais são sua origem, qualidade e propriedade. Tal descrição não pode servir muito a um jovem aprendiz, pois também sobem vapores até nós pelo ar, e só aqueles que fizeram experiências nas vastas entranhas da terra podem conhecer bem a grande diferença que há entre aqueles vapores e os que ficam na terra. Por essa razão, se tendes o verdadeiro desejo de adquirir algum conhecimento sobre eles, observai bem o que disse acima, a saber, que o esperma universal de todas as coisas foi originariamente água e espírito. E isso é provado não só por isto, mas também pelo caos regenerado. Nós mostramos que esse espírito passa da invisibilidade e da impalpabilidade a um estado visível e palpável. Todas as coisas tiveram origem no caos, e esse caos, ou esse vapor, tornou-se uma água na qual o espírito estava oculto. Daí vieram depois todos os animais, vegetais e minerais, os dois primeiros de uma semente volátil, o último de uma semente mais fixa. No centro ou nas profundezas da água caótica primordial, assim como na água regenerada e em todas as outras águas e terras, encontram-se dois sais diferentes, ou seja, o espírito do mundo que se tornou visível, ou o esperma corporal do macrocosmo masculino e feminino, a saber, o nitro e o sal, que, conforme já provamos, são a matéria-prima universal de todas as coisas sublunares, não ainda especificadas ou individuadas, que, com o caos regenerado, estão em todas as coisas. Como demonstramos, eles se encontram também em todos os sujeitos, sejam eles quais forem, fixos ou voláteis e voláteis, segundo a natureza de suas digestões. A prova seguinte confirmará que eles estão em todas as coisas. Uma coisa que está e deve estar em todas as coisas deve necessariamente encerrar em si a natureza e as propriedades de todas as coisas, e deve também unir-se, associar-se, ligar-se e juntar-se com todas as coisas, sem exceção. Esses dois sais, o nitro e o sal, são minerais, segundo dizem os químicos e de acordo com a ideia comum. Mas é impróprio, pois do fato de serem extraídos da terra, de debaixo da terra e das montanhas, não se segue que sejam minerais, pois também são encontrados no mar, nos lagos e em outras águas, na superfície da terra, no reino animal e no reino vegetal, como já provamos acima. Portanto, seria preciso dizer também, por serem extraídos dos animais, que são do reino animal, e por serem extraídos dos vegetais, que são do reino vegetal. Não é assim que se deve raciocinar, mas sim concluir, como fica demonstrado pelas provas e pelos efeitos, que,
por se encontrarem em todos os sujeitos dos 3 reinos, bem como em todos os sujeitos universais, eles estão em todas as coisas. Ademais, não se encontra em todo o reino mineral nenhum sal, nem nenhum sujeito que, sem transmutação, seja homogêneo ao reino animal ou ao reino vegetal, senão esses 2 apenas, ou seja, o salitre e o sal, que, nem nos animais ou homens, nem na maioria dos vegetais, provocam nenhuma alteração evidente, pois o homem e todos os animais podem usar salitre e sal para seu alimento. Os vegetais também podem utilizá-lo, assim como os animais, e todos sem nenhum perigo, desde que com pesos e medidas, pois todo excesso é prejudicial. Esses sais, que são muito gerativos e muito conservativos, quando empregados sem pesos e medidas, tornam-se ao contrário destruidores de todas as coisas. Se opusermos a esses 2 sais o vitríolo e o alume, veremos que ambos podem ser incluídos propriamente entre os sais minerais. Por isso, o homem não conseguiria ingeri-los sem náusea e mal-estar. Do mesmo modo, não conseguiria ingerir sujeitos mercuriais nem arsenicais, que seriam também contrários aos vegetais. Se administrarmos a um homem ou a um animal, como um cão ou um gato, apenas 1 ou 2 escrúpulos de vitríolo, logo veremos que ele vomita e passa mal. Do mesmo modo, se despejarmos uma lexívia de vitríolo ou de alume no pé de uma árvore de uma planta, veremos que ela logo perece. Com isso também se prova que o salitre e o sal são homogêneos a todas as criaturas sublunares, pois vimos acima que, ao invés de lhes serem nocivos, eles as conservam e as fazem crescer. Ora, o que tem essa propriedade deve ser-lhes homogêneo, e elas só podem tê-lo em sua composição. Mas, se são compostas deles, necessariamente deles tiveram origem, e a eles se reduzem em sua última dissolução. E assim o primeiro torna-se o último, e o último, o primeiro. Com esses 2 sais, o salitre e o sal, como estes 2 sais, o salitre e o sal, estão dispostos diferentemente na animalidade e na vegetalidade, também estão dispostos de modos diferentes na mineralidade, pois se só houvesse uma mesma disposição, teríamos sempre uma mesma coisa. Sua disposição para os animais e os vegetais foi tratada em seus respectivos capítulos. Aqui trataremos de sua disposição para os minerais, e diremos sempre que os minerais tiveram nascimento e origem de um vapor acre, ácido e corrosivo, ou, para falar mais claramente, de um vitríolo, de um nitro fortemente fermentado e acre e de um sal, juntamente com uma terra sutil, que eles resolveram. Quanto mais essa terra é utilizada por esses ácidos, mais os sais, ou seja, esses ácidos, se tornam terrestres e fixos pela ação da terra, e mais puro é o metal que produzem. Todos os físicos sabem que todos os animais, vegetais e minerais são salgados em seu interior, e que, segundo o gênero e a espécie de cada um, os sais são mais voláteis ou mais fixos. Sabe-se também que o ar é nitroso e salgado, que o mar e todas as águas são salgados, e que a terra é salgada interior e exteriormente. Tendo isso por certo, um físico convirá comigo que, se as partes do macrocosmo são mais salgadas ou menos salgadas em sua circunferência, o centro do macrocosmo haverá de ser mais salgado ainda, pois, como provamos, parte dos sais, e principalmente os fixos, nasce em grande quantidade e é produzida pelos vapores que vêm do centro. Também não será difícil convir que o centro do mundo não é uma fonte clara e cristalina, da qual se verte um licor de vida, pois se vê pelas casamatas da terra que para o centro escorrem águas e todas as espécies de impureza, assim como para o estômago dos homens e de todos os animais, e para as raízes de todos os vegetais, vão todas as espécies de alimentos puros e impuros, doces e azedos. Por meio dos diferentes sais, essa mistura caótica ocasiona forte fermentação, e quanto mais o centro fermentar, mais fortes serão os vapores e as exalações. Os vapores são impelidos no interior da terra, do centro à circunferência, onde os mais espessos, os mais fortes ou os mais fixos, se prendem às rochas, às pedras e à terra, e ali se transformam em água.
O que é mais volátil sobe até a superfície da terra, as raízes dos vegetais. E o que é ainda mais volátil evapora-se no ar e chega aos animais. O que é totalmente sutil eleva-se bem mais alto no ar, cria névoas e nuvens. E estas fazem a chuva, o orvalho, etc. Esses vapores são salgados, pois o centro é salgado, e os sais, sendo resolvidos pela chuva, sublimam-se por fermentação e aquecimento. E quanto mais próximos do centro estão esses vapores, mais são pungentes e corrosivos. Quanto mais afastados, mais se tornam doces e temperados, porque depositam a parte mais considerável e mais fixa dos corrosivos nas terras e nos rochedos, atravessando a terra. Como o corrosivo é forte, ataca a terra que encontra, seja ela qual for, e sempre resolve um pouco aquela que é de mais fácil solução, até que, em razão dos vapores que se sucedem ininterruptamente, haja uma quantidade de terra corroída ou resolvida. Portanto, o corrosivo, sendo um espírito volátil acre e salino, ou um espírito do sal, quando ataca a terra, mata-se, coagula-se e depois se torna corpóreo ou vitriólico, ou aluminoso, conforme a qualidade da terra. A terra, ao contrário, é dissolvida, e o que resta da terra, que o corrosivo não pôde resolver inteiramente, foi por ele preparada, tornando-se em parte mais sutil, untuosa e pegajosa. É o que os químicos chamam de gur metálico, ou primeira matéria dos metais, mas erroneamente, pois é a matéria primeira e mais próxima do enxofre e do arsênico. Quando o arsênico se transforma em marcassita, é esta a primeira e mais próxima matéria dos metais, pois os metais vêm imediatamente da marcassita, e não desse gur, que é apenas uma matéria afastada dos metais. Esse gur, ou essa matéria viscosa, resolve-se e sutiliza-se cada vez mais pela ação dos vapores corrosivos subsequentes. E quanto mais se resolve e se torna sutil, mais fixa em si o corrosivo e o torna sulfuroso e arsenical. Esse arsênico amadurece cada vez mais, até tornar-se marcassita, e a marcassita torna-se apenas metal. É essa a progressão dos metais, e nós a esclarecemos cada vez mais. Quando sobem para as fendas e fissuras dos rochedos, os vapores, espessando-se, convertem-se em água, com vapores que se seguem ainda mais abundantes. Essa água contém em si o espírito de nitro e de sal misturado. Esse sal é conhecido por todos os químicos por ser corrosivo, mas aí ele fica no centro, cercado por muito flegma e diluído em muita água. Esses espíritos, por meio de seus corrosivos, prendem-se às pedras e à terra, e as corroem, dissolvem, sutilizam, incham e tornam viscosas e pegajosas, reduzindo-as a um gur úmido que fica entre a pedra e a terra, como uma carne recheada de toucinho. Frequentemente, inchando-se, ele extravasa para fora e se prende às paredes, como se vê nas antigas câmaras e cavernas das minas. Quando é sutilizada e resolvida cada vez mais pelos vapores e pelos espíritos salinos que ali chegam incessantemente, essa terra resolvida incha-se ainda mais e, inchando-se, ela espreme e expele de si a umidade supérflua que corre de novo para o centro e para outros recessos e orifícios da terra. Essa terra inchada, ou esse gur, nunca tem repouso, pois os vapores subsequentes que sobem continuamente o atacam cada vez mais e prendem, fixam-se e coagulam-se na terra. Quanto mais desses vapores corrosivos se sucedem, mais a terra se torna sulfurosa e ígnea. Quanto mais sulfurosa se torna, mais incha e mais expele as umidades e se torna seca. A qualidade sulfurosa perde a combustibilidade e adquire assim o nome de mercúrio, que deveria mais ser chamado de arsênico, provindo do ácido sulfuroso. Este já não queima, embora ainda seja volátil. Essa volatilidade e essa umidade é ligada, fixada, coagulada cada vez mais entre as pedras pelo calor central, até que se transforme em marcassita. Se a digestão ou o calor subterrâneo central é forte, a marcassita se fixa como metal,
Se ao contrário o calor é fraco, a marcassita continua sendo marcassita, ou se torna minério arsenical, sulfuroso ou vitriólico. Deve-se saber, porém, que quando chega ao ponto de fazer um enxofre ou um arsênico, a natureza encheu tanto as fendas ou fissuras e dissolveu ou inchou tanto a terra e as referidas fendas estão tão cheias que nenhum outro vapor ou umidade poderiam entrar quando a terra não está mais em dissolução. É então que ela dá início à dessecação, à fixação e à coagulação, quando ela procede à metalicidade ou fixidez. Imagina o trabalho da natureza, a encher as cavidades e as fendas da terra mais ou menos como o das abelhas, que enchem seus alvéolos de mel até que fiquem inteiramente cheios e os fecham depois. Desse mesmo modo, a natureza envia os vapores um após o outro. Assim, ela resolve e incha a terra cada vez mais. Essa primeira terra é enchida com ácido e fica cada vez mais repleta. No fim, o ácido e a terra estão de tal modo misturados que, em comparação com sua primeira matéria, não seria possível reconhecer o que eram antes, pois da terra e do ácido resultou uma terceira matéria, que difere da primeira em tudo e por tudo. Esse nascimento é em tudo semelhante ao dos animais e dos vegetais, com a única diferença que, aqui, a natureza procura fazer sujeitos mais fixos, mais duros e mais petrosos. No resto, ela trabalha na mesma ordem, pois dos vapores moles e úmidos faz também no começo partes moles, que desenvolve até o ponto de endurecê-las, formando uma pedra. Assim como um jovem carvalho endurece cada vez mais até tornar-se madeira dura, como a pedra. A diferença que há entre as criaturas minerais consiste na aquisição maior ou menor de corrosivo. Quanto mais corrosivos adquirem, mais fusíveis se tornam. Se os espíritos corrosivos encontram uma terra ou uma pedra sutil e pura, nela trabalham sutilmente e fazem um metal nobre. Ao contrário, quanto mais grosseira a terra encontrada pelos espíritos corrosivos, menos eles podem trabalhá-la, ou seja, torná-la cada vez mais nobre e sutil por meio das soluções, e mais grosseiro será o metal formado. Quanto mais fracos a digestão e o calor central, menos eles são dessecados, coagulados e fixados. Dessa maneira, o metal fica pelo caminho e criam-se minérios vitriólicos, sulfurosos, arsenicais, antimoniais, bismúticos e outros semelhantes. Quanto mais forte, ao contrário, é a digestão, mais fixos e metálicos se tornam os minérios. Se a digestão e o calor central forem desiguais e demasiado fortes no começo, a terra se resolverá, é verdade, mas não se tornará volátil. Ela se fixa e coagula no começo e aproxima-se cada vez mais da metalicidade. Os químicos os chamam de enxofres fixos embrionários, como o bolo, a hematita, o esmeril, o ímã, a tutia, a calamina, etc. Se no começo a digestão for fraca e a terra e suas cavidades se encherem logo e os vapores não puderem mais entrar, estes se lançarão para outro lado, e o que começara ficará imperfeito. Não havendo muito aumento do fogo central, as matérias permanecem abertas e voláteis, como as areias vitriólicas sulfurosas, conforme dissemos acima. Mas, se a natureza conservar um grau de calor conveniente e uniforme durante as 4 estações do ano, por meio dos corrosivos moderados e proporcionais, formará metais mais nobres, como o ouro, a prata, o estanho, o cobre. O artífice vê por aí de onde vem a diversidade dos minerais. Ele pode notar que a natureza não pôs menor variedade nesse reino do que nos outros 2, pois os minerais não diferem apenas entre si, mas cada mineral tem ainda vários matizes. Em quantos graus diferentes de cores encontramos o ouro, conforme tenha sido mais ou menos trabalhado e purificado pela natureza? A prata também tem diferentes graus de fixidez, de pureza, assim como o cobre, o ferro, o estanho, o chumbo, etc. E a mesma diferença se encontra nos menores metais. Assim como a terra e a pedra são a mãe, o fundamento ou a matriz dos minerais, o vapor ou os espíritos salinos lhes servem de alimento e nutrição. O vitríolo ou o gur vitriólico são a raiz, o enxofre ou o arsênico o caule, e a marcassita
a flor e a semente de todos os metais. Se lixiviarmos, filtrarmos e coagularmos o gur, encontraremos um sal vitriólico, de acordo com o tipo de terra que ele dissolveu, o que é prova de que o vitriolo é feito primeiro antes do enxofre e do arsênico. Eu o chamo vitriolo, não porque seja um vitriolo comum verde, como o que se compra dos droguistas, mas porque tem gosto de vitriolo ou de alume. Vê-se pela análise que o enxofre ou o arsênico só são feitos depois do vitriolo, pois raramente ou poucas vezes se encontra enxofre ardente e amarelo com metais brancos, tais como o chumbo, o estanho e a prata. Mas eles contêm maior quantidade de arsênico branco, de vitriolo aluminoso ou de alume. O ácido ou vapor acre apurado ao fogo vem em primeiro lugar. Em seguida sobem as flores do enxofre. E depois destas vem o arsênico, e depois do arsênico a marcassita volátil, pois a marcassita fixa funde-se, formando régulo e escórias. O antimônio prova ainda que a marcassita se torna arsênico, pois o bismuto e o antimônio, reduzidos a flores, são muito arsenicais e voláteis. Uma prova de que os metais se formam a partir da marcassita por meio de longa fixação é que quase toda marcassita dá, no ensaio que com ela se faz, um grão de metal perfeito ou imperfeito. O leitor vê também por aí como a natureza caminha, de maneira bela e excelente, por graus intermediários, e nunca de um extremo ao outro. Ela vai sempre de um vapor volátil, segundo o seu gênio, a uma natureza fixa, e depois mais fixa, pois esse vapor é fixo em comparação com os vapores animais e vegetais. Certos autores escreveram que o vitriolo é o gur, ou a primeira matéria dos metais. Alguns chegaram a acrescentar que o antimônio é a raiz e a mãe dos metais. Mas, como não fizeram nenhuma distinção, o aprendiz não saberia orientar-se por aquilo que eles disseram. Os químicos não entram nas minas, e mesmo que entrassem, de cada 100, só um compreenderia essas coisas. Ele pode estudar as paredes das minas, os minérios e as pedras, pode ver que uma coisa é preta e outra é branca, que é ou não é metal, mas não penetra mais, e de fato é impossível julgar apenas pela visão. Se ele destacar um pedaço de um minério e o puser no fogo e destilar uma parte após a outra, só então poderá examinar mais de perto cada parte, e assim discernir o que são e o que contêm. Pois, em geral, quando se encontra algum líquido, é ácido, vitriólico e sulfuroso. E se encontrar flores, elas são ordinariamente enxofres e arsênicos. Conhece-se o enxofre por sua inflamabilidade e por seu mau cheiro. No que se refere ao arsênico, dá-se um pouco a um cão e, se ele vomitar, é realmente arsênico. E, nesse caso, é preciso dar imediatamente ao cão um pedaço de manteiga misturada a mitridato. Conhece-se a marcassita porque ela não sobe muito, mas uma parte mais volátil eleva-se sobre a mais fixa, como o cinábrio ou o mercúrio sublimado se eleva sobre as fezes. Fundindo-os juntos, obtém-se uma massa quebradiça em forma de régulo. É a marcassita. A parte mais fixa se vai parcialmente em escórias, no meio da qual está misturada a matriz petrosa, que é a causa de uma boa parte do régulo e do metal se misturarem com as escórias e se vitrificarem. Mas o régulo, que está incluído nas escórias, é uma parte marcassita e em parte metálico. A marcassita evapora-se no afinamento, e o metal fica sozinho. Vários autores que disseram ser o antimônio a raiz ou a primeira matéria dos metais tiveram razão em parte, sobretudo se, por antimônio, entendiam a marcassita, ou o que é da natureza da marcassita. De resto, o antimônio é uma marcassita que, por falta de maior maturação, ficou como é. Dessa maneira, o aprendiz da química poderá atingir mais rapidamente seu objetivo. O volátil é o que sempre se vai em primeiro lugar, no fogo, e as partes mais fixas seguem depois. Dissemos acima que os metais nascem de um vapor, que esse vapor é salino e espirituoso, ou um sal espirituoso, e acrescentamos que esse sal é um corrosivo.
Aqui lembrarei o princípio que já estabeleci acima, a saber que todas as coisas nasceram do sal e do nitro, e que todas as coisas se reduzem, em sua última solução, a nitro e sal. Conhecido isto, afirmo que no centro da Terra esses sais estão misturados igualmente, e que, fermentados pelo fogo central, são impelidos para o alto em forma de um vapor volátil, vapor que eu estaria quase tentado a chamar água régia do macrocosmo, ou água régia mineral e primordial, por ser composta de nitro e de sal. Mas deixarei que cada químico o chame pelo nome que queira. Alguns o chamam vapor mercurial e sulfuroso, porque o sal é o mercúrio e o nitro é o enxofre. Há, porém, aqui uma dificuldade. É que eu disse que o fogo central fermenta os sais e os torna corrosivos, sublimando-os. Esse é o ponto capital que choca a opinião comum, pois quase todos os químicos rejeitam absolutamente os corrosivos e só querem coisas doces e suaves. Embora pouquíssimos conheçam esse tesouro da dulcificação e a maneira pela qual é preciso adoçar, eles chegam até a afirmar que, naturalmente, não há nenhum corrosivo na Terra, nem sobre a Terra. E que fazer para provar esse ponto essencial contra uma oposição tão geral? Eis, não obstante, a minha resposta. Provei acima que os vapores aquosos salinos sobem do centro da Terra para as entranhas das montanhas, que ali se prendem, se matam, se coagulam e se fixam. E que por esse meio, tornam-se, em conjunto com a Terra, um gur gordo e pegajoso, que o ácido resolve a Terra, e que a Terra coagula o ácido. Se concordarmos que sobem vapores salinos, não deveríamos negar que esse sal seja um sal resolvido. E um tal sal resolvido é chamado por todos os químicos de espírito do sal ou nitro. Mas, porventura, eles mesmos não confessam que o espírito do sal e o espírito do nitro são corrosivos? Sobretudo quando esses espíritos são retificados e separados de todo o flegma e de toda a terra supérflua? Assim que se aproximam da terra ou das pedras, os vapores corrosivos a ela se prendem e a atacam, dissolvendo-a. Desse modo se tornam corpóreos, um sal vitriólico ou aluminoso. Isso pode ser provado pela experiência. Um corrosivo, seja qual for, espírito do nitro ou do sal ou água régia, se jogado sobre uma terra que ele possa atacar, penetra na terra, a ela se prende e a dissolve. E o corrosivo se coagula, pois, se a umidade for evaporada até 1/3 e o resto for posto num porão, ter-se-á um sal vitriólico que se coagulará, formando cristais, dependendo do tipo de terra que se tenha usado. Isso prova que o corrosivo se matou na terra ao dissolvê-la, embora o corrosivo tenha sido desflegmado. Ver-se-á que, não obstante isso, restará ainda uma aquosidade supérflua, pois ao destilar-se a umidade pelo alambique, depois que o corrosivo dissolveu a terra, encontrar-se-á no recipiente uma água doce e insípida. Se a quantidade de terra tiver sido muito pequena e o corrosivo tiver dissolvido mais terra, passará algum corrosivo com a umidade, mas tão enfraquecido em comparação com o primeiro, que será quase uma água pura. O vitríolo ou gur mineral dá a conhecer por si mesmo que nasceu do corrosivo universal, do nitro e do sal não coagulados e corpóreos, mas resolvidos e espirituosos. Se o artífice tratar como quiser uma terra com um sal que não seja espírito, mas um corpo, não conseguirá extrair tal qualidade vitriólica. Ao contrário, terá sucesso com qualquer ácido, qualquer sal resolvidos, com o espírito salino do nitro e do sal de vitríolo, do enxofre, do alume e mesmo com qualquer vinagre vegetal forte e retificado. Essa verdade de que o gur mineral é feito de corrosivo pode ser ainda provada por sua redução à primeira matéria. Pois, se destilarmos esse gur ou o vitríolo dele extraído por lixiviação, veremos que ele dá uma água corrosiva, pois é preciso que uma coisa se resolva e se reduza à mesma coisa de que ela se originou.
ex qua liquid fit in illud rursus resorbitur. Os minerais, sendo feitos de corrosivos, reduzem-se também a corrosivos. Quem destilar areia vitriólica ou sulfurosa de um minério de alume ou de outro mineral, encontrará sempre um licor corrosivo em quantidade maior ou menor. O artífice que queira conhecer os princípios dos metais não os deve considerar depois de fundidos, como se apresentam a nossos olhos, pois a maior parte de sua substância primordial já terá sido separada e dissipada pelo fogo. Mas que ele tome o minério, tal como vem das minas, que não tenha ainda passado pelo fogo, e reconhecerá a diferença. Que ele tome esse gur, ou esse minério de vitríolo, de enxofre, de arsênico, de orpimenta, de cobre ou de mercúrio, que os destile em fogo muito forte, encontrará em tudo pouca ou muita água corrosiva. De resto, quanto mais aberto e menos distante do gur for o metal, mais dessa água soltará, pois a fixação expele dele quase toda a umidade supérflua, e por essa razão os metais se tornam capazes de aguentar o fogo, e são quase incorruptíveis. Quanto menos umidade tiver um metal, mais ele é resistente ao fogo, pois a umidade supérflua é o instrumento utilizado pelo Espírito Universal. Enquanto estiver neles e com eles, essa umidade o despertará sempre para agir, pois nas secas ele não poderia agir com a mesma facilidade que tem no tempo úmido. Por esse motivo, os animais e os vegetais vivem numa alteração e numa constância perpétuas, devido à sua umidade. Assim que crescem, avançam para a destruição. O mesmo ocorre aos minerais que encerram em si essa umidade. Apesar disso, são muito mais duráveis que os vegetais e os animais. Foi o que levou os antigos filósofos, ao verem que os animais e os vegetais pereciam e apodreciam tão depressa, uns mais, outros menos, a buscarem esse espírito balsâmico, vivificante e universal nos minerais, onde também o encontraram, pois está concentrado em grande quantidade, e tudo que há de coagulado ou fixo em qualquer mineral, sem nenhuma exceção, é esse espírito universal e vivificante. Como viram que mesmo entre os minerais há alguns que são inconstantes e pouco duráveis, escolheram aqueles que comprovadamente eram os mais duráveis, ou seja, o ouro e a prata, e quase todas as pedras preciosas. Mas como as pedras preciosas são encontradas em pequena quantidade, concentraram-se no ouro e na prata, e com eles prepararam os remédios para o prolongamento da vida. O artífice deve, porém, observar que, assim como a natureza separa a umidade supérflua dos minerais, a arte pode separá-la ainda mais, não apenas nos minerais, mas também nos vegetais e nos universais. Pois, se o artífice analisar alguns de seus sujeitos, verá que o flegma supérfluo se separa dele por si mesmo, e com muita facilidade, pela retificação. Verá que o espírito se condensa, concentra e fica tão corrosivo e poderoso, quando conservado em pequeno volume, que ninguém ousaria ingeri-lo sem perigo, a não ser em pequeníssima dose, como demonstrarei na segunda parte desse tratado, quando falar da análise e da corrupção das coisas. Assim, para preparar um medicamento universal, o homem não é obrigado a recorrer aos minerais, aos vegetais e aos animais. Basta procurá-lo em si mesmo. Sua própria urina e suas fezes são bastante poderosas para permitir o preparo do mais excelente medicamento, porque encerram em si um espírito universal tão perfeito quanto o ouro, a prata e as pedras preciosas. Basta separar delas a umidade supérflua e reunir seus princípios. Se restar ainda alguma umidade, será preciso separá-la em banho-maria. E se encontrará no fundo um tesouro maior que todos os remédios tão gabados para a saúde. Prova incontestável de que na terra se encontra um corrosivo real é que o enxofre corrói, apura e faz retrogradar os metais imperfeitos, principalmente o ferro e o cobre, a sua primeira matéria. Seu odor, que fede as narinas, acaso não é tão forte e tão repugnante quanto a de nenhum outro corrosivo?
Acaso não infecta os pulmões com violência, a ponto de se ter grande dificuldade para expulsá-lo e atenuá-lo à força de tossir, escarrar, babar e salivar? O enxofre, que é seco, não é um corrosivo muito sutil quando líquido, podendo-se ver a diferença entre seu óleo e o do vitríolo? Ele tem um ácido tão sutil e penetrante que é difícil imaginá-lo, a não ser que lhe prestemos uma atenção muito especial. O arsênico, acaso, não é corrosivo? Não corrói todos os metais sem poupar nem mesmo o ouro e a prata? Não se verá claramente que em muitos lugares os vapores subterrâneos são tão corrosivos que os mineradores são obrigados a sair das minas para não morrerem sufocados? Se não houvesse corrosivo na terra, por que as roupas de grande número de mineradores ficariam queimadas, como se tivessem sido mergulhados na água forte, ao passo que eles apenas se encostaram em certos lugares? As águas subterrâneas, assim como as águas quentes sulfurosas, de alume, de vitríolo, de nitro, serão outra coisa senão corrosivos diluídos? Quem concentrar certa quantidade delas por destilação, aquecê-las um pouco e nelas colocar uma galinha morta, verá que elas lhe arrancam as penas com a pele e lhe corroem a carne, coisa que uma água doce e mesmo salgada, como as que existem sobre a terra e debaixo dela, jamais farão. Quando o homem se banha demais em semelhantes águas, elas lhe atacam violentamente a natureza e a pele, conferindo-lhes, às vezes, aspecto hediondo. As águas minerais acres, se bebidas em excesso, produzem efeito semelhante. Já se viram doentes que, após a morte, ficaram com os músculos totalmente destacados e tão moles como se tivessem sido marinados, tal qual as aves de caça, a ponto de ser possível separá-los do corpo sem instrumentos de anatomia. Quando concentramos vários potes ou mesmo barris dessas águas, vemos que encerram pouca quantidade dessa substância poderosa e, no entanto, proporcionam uma quantidade de água capaz de produzir tão grandes efeitos. Não é de surpreender que os químicos vulgares e, sobretudo, os artífices peripatéticos tagarelas, com seus 4 elementos, não entendam como tal corrosivo é encontrado na terra. Há várias razões para isso. Em primeiro lugar, ele está misturado a grande quantidade de água. Em segundo lugar, a terra o toma em si e o coagula. Em terceiro lugar, nenhum corrosivo pode ser percebido em forma de vapor, mas apenas em forma de água. Por isso, ninguém que estude as minas e nenhum historiógrafo jamais falou disso, ou falou tão pouco que se pode considerar nada. Cada um desses efeitos é provado pela experiência. Se pegarmos uma libra de óleo de vitríolo, de enxofre, de sal ou de nitro, ou então espírito de nitro ou de sal, etc., e despejarmos em 3 ou 4 baldes de água, misturando tudo muito bem, poderemos dar essa mistura a um homem e ele a beberá sem perigo. Vê-se assim que o corrosivo não é perceptível. É desse modo que se encontra na terra. Mas se pegarmos essa mesma água e despejarmos uma libra ou 2 de giz, pondo-a para ferver bem, para depois retirarmos a água, veremos que o giz ficou salgado. Esse sal provém do corrosivo que o giz atraiu e fixou, mas ainda ficou uma parte na água. Deixando essa água evaporar e cristalizar-se, teremos um vitríolo formado de giz dissolvido, que o giz fixou. É assim que as coisas acontecem na Terra. Tampouco é difícil comprovar pela experiência que o corrosivo não é perceptível quando se eleva em forma de vapor, com exceção do enxofre, que é um corrosivo puro concentrado. Se pegarmos um pouco de água forte, de água régia, de espírito do vitríolo ou de seu óleo, etc., e o pusermos numa taça sobre o fogo, deixando-os evaporar num aposento,
produzir-se-á um vapor extremamente forte. Uma quantidade ínfima encherá o aposento de vapores e de névoa. Esse vapor pode ser respirado por todos os homens sem que se perceba a menor corrosão, ao passo que uma só gota desses corrosivos posta sobre a língua produzirá forte queimadura. Quanto mais um corrosivo desses é lançado ao ar em forma de vapor, mais ele se mistura com o ar, e mais o ar o dulcifica e o caotiza com seu sal volátil. O aprendiz deve notar bem nessa ocasião que, pela circulação, os vapores exalados, não só por todas as águas, mas por todos e quaisquer corpos, retrogradam à primeira matéria ou a uma água caótica. E quando desses corrosivos são exalados, e quantos desses corrosivos são exalados todos os dias, sobretudo por animais e vegetais, seja naturalmente pela transpiração ou pela putrefação, seja quando os preparamos para nosso alimento. Pelo que acabamos de dizer, ver-se-á claramente que a natureza não faz nenhum metal nem corrosivos. Pois se com uma água crua, corpórea e salgada, ou com a água de salitre, ela tivesse de fazer metais, o que não é impossível, visto que toda a terra de fácil solução se altera com água quente e salgada, sem dúvida precisaria de 1000 anos de trabalho, ao passo que, da outra maneira, só precisa de 100 anos. Quando o sal é espirituoso e resolvido, ataca 20 vezes mais do que quando não é resolvido, ou quando simplesmente resolvido na água. Basta pegar um corrosivo ou um sal espiritualizado e nele resolver uma terra, por digestão, no fogo de areia, dentro de um matraz pequeno, Em seguida, pegamos o sal corpóreo com que foi feito o corrosivo e pomos a dissolver na água, despejando depois sobre quantidade semelhante da mesma terra. Se também o pusermos em solução, observaremos a diferença que há. Quando as duas terras estiverem resolvidas, teremos na solução do corrosivo um vitríolo um pouco amargo e estíptico. E na do sal corpóreo, teremos outro vitríolo de qualidade extremamente diferente. Ademais, se de um lado dissolvermos um metal com um sal corpóreo e do outro o mesmo metal com vitríolo mineral verdadeiro, seja pela via seca, fundindo-os juntos, seja pela via líquida, veremos enorme diferença. O corrosivo começará no mesmo instante a atacá-lo e reduzi-lo a vitríolo, ao passo que o sal o fará com extrema lentidão e nunca será um vitríolo igual, em virtude e em gosto, ao do corrosivo. Se depois de tudo o que eu disse, alguém ainda duvidar de que é verdade que a natureza faz os minerais com corrosivos, pois bem, que não me dê fé, até que, com o grande número de erros e enganos que cometer, seja obrigado a concordar. No entanto, também o remeto ao reino animal, que é muito mais volátil e fraco, no qual encontrará um corrosivo bastante forte, confirmando-lhe o do reino mineral como prova extraída do pequeno para o grande. Se o homem não tivesse no estômago ácidos capazes de atacar os alimentos, como poderia ocorrer putrefação tão admirável e rápida? Se administrarmos a um homem um metal de difícil solução, como o ferro ou o cobre, imediatamente o menstro do estômago o atacará para dissolvê-lo. Mas, como eles lhes são heterogêneos, causarão convulsão, e ele os rejeitará pelo vômito. Vê-se, pois, claramente que para cada solução é preciso um ácido. Se no homem ele é tão forte, é mais forte ainda no vegetal, e muito mais nos minerais, que precisam de mais forte digestão, pois devem cozer a terra crua e fixa. Entretanto, os vegetais, por sua própria essência, só precisam de uma terra sutil, já preparada pela putrefação, e os homens e os outros animais só precisam digerir substâncias animais ou vegetais mais tenras, moles e suculentas. Contudo, o ácido do estômago é chamado de ácido corrosivo dissolvente,
ou menstruo corrosivo, porque corrói e ataca o sujeito, quebra-o, tritura-o, dissolve-o e torna-o miúdo e sutil. Os químicos também chamam de corrosivo o espírito do vinho mais forte e mais retificado, assim como o espírito da urina, que, no entanto, por meio da destilação, produzem excelente medicamento que renova todas as forças da natureza. Vê-se, portanto, que, embora ingeridos todos os dias por todos, os espíritos animais e vegetais dissolvidos e liquefeitos são, apesar de tudo, tão ácidos quando contraídos e concentrados após a retificação e a separação da umidade supérflua, que ninguém ousaria administrá-los a não ser em pequeníssima dose. Se em nós e em outros animais e nos vegetais há grande acidez, quem poderá duvidar de que ela exista também nos minerais, que precisam de um ácido 3 vezes mais forte para dissolver a terra crua? Voltemos à formação deles. Eu disse que o ácido ou menstruo mineral corrosivo, ou seja, os vapores salinos acres subterrâneos, dissolvem a terra, e que eles se reduzem, juntamente com a terra, a um gur viscoso. Ora, esse gur é vitriólico, ou aluminoso, ácido e estipítico. Quanto mais esse gur é resolvido e digerido por novos vapores corrosivos que vão chegando, mais sulfuroso se torna. Esse enxofre é digerido e fixado cada vez mais de um grau ao outro e torna-se um arsênico, e este uma marcassita, que é a matéria mais próxima dos metais, tal como o enxofre e o arsênico volátil são da marcassita, e como o gur ou a essência vitriólica o é do enxofre e do mercúrio, ou seja, do arsênico. Quando sobrecarregado de ácido e dessecado, o vitríolo ou gur converte-se em enxofre, pois bastará destilar várias vezes água forte ou espírito do vitríolo sobre vitríolo comum pelo alambique em fogo de areia do 3º grau, dessecando e jogando-o em seguida sobre carvões ardentes para sentirmos incontinente o odor do enxofre. Se pusermos o enxofre e o arsênico para cozerem juntos, ou cada um separadamente, o enxofre, porém, nasce primeiro pelo acúmulo do sal nitroso ou pelo ácido do sal. Se digo, o pusermos para cozer e reduzir a marcassita, esta, após longa digestão e maturação, ou por evaporação e depois coagulação e fixação, torna-se metal, conforme a força da digestão e das propriedades acidentais. Até aqui apresentamos a teoria da formação dos minerais e dos metais. Agora vamos confirmar, na medida do possível, essa teoria com a prática. Eu poderia isentar-me disso, porque o artífice bem instruído já pôde ver essa explicação em vários outros lugares, e não teríamos como dar-lhe maiores esclarecimentos. Contudo, como há também pessoas muito simples que, com boas intenções, se aventuram a trabalhar nessa arte, acrescentarei o que segue. Deve-se pegar um minério de qualquer mineral, antes de ser trabalhado ao fogo, como antimônio, estanho, chumbo, ferro, cobre, ouro ou prata, etc., e lavá-lo sobre uma tábua comprida e inclinada, como uma escrivaninha, coberta com um pano grosso, sobre o qual se põe o minério socado e granulado, em forma de grãos de painço, e não em pó, porque neste caso formar-se-ia uma massa demasiado compacta, e na operação de preparo o minério se fixaria, em vez de se resolver. Rega-se com água e esfrega-se com escovas, para coar o que é petroso. A parte metálica ficará sobre o pano. Quando estiver bem limpo, deverá ser posto numa retorta forte em fogo aberto. Adapta-se um recipiente e vai-se aumentando o fogo por graus. No começo, passa um pouco de água, que é a umidade supérflua. Em seguida, vem uma névoa forte, o corrosivo mineral, que descerá para o recipiente e se resolverá em água corrosiva. Depois disso, subirão ainda outros vapores,
mas não tão voláteis quanto os primeiros, pois o volátil passa sempre antes e é sempre seguido pelas partes mais fixas. Esses vapores descem pouco para o recipiente, mas se prendem à parte dianteira do gargalo da retorta, sobretudo se este for longo. Os que se seguem prendem-se cada vez mais à parte posterior, junto ao bojo da retorta, porque os últimos podem sempre aguentar mais fogo. Por fim, as partes que resistem mais ao fogo ficam no fundo da retorta em quantidade maior ou menor, conforme o sujeito seja mais fixo ou menos fixo. Examinemos agora tudo o que passou e subiu, bem como o que ficou no fundo da retorta. Veremos no recipiente 1. A umidade supérflua misturada com corrosivo, que é um licor mais ou menos sulfuroso ou vitriólico, ácido ou salgado, conforme o mineral tenha sido mais ou menos dessecado, coagulado ou fixado. Em resumo, será encontrado um espírito de vitríolo ou de cobre. 2. Na entrada ou no começo do gargalo da retorta, encontraremos flores, as primeiras das quais muito voláteis. Procede-se ao ensaio com elas sobre brasa, se elas queimarem como enxofre, e se elas tiverem o mau cheiro do enxofre, deverão ser chamadas de enxofre. Se não queimarem, mas se fluírem e emitirem um cheiro arsenical, deverão ser chamadas de arsênico volátil. 3. Além da metade do gargalo, ainda se encontrarão flores que são um pouco mais fixas que as primeiras. Estas são um arsênico fixo. 4. No começo do bojo da retorta, ou em sua parte superior, serão encontradas outras flores que ali se sublimaram. Estas são ainda mais fixas que as anteriores e são uma marcasita volátil, ou então um arsênico fixo, que se tornou uma marcasita, pois quanto mais fixos se tornam o enxofre e o arsênico, mais vão perdendo sua primeira denominação e adquirindo outro nome. O vitríolo chama-se enxofre, o enxofre, arsênico, o arsênico, marcasita, e esta, metal. Eles adquirem essas diferentes denominações à medida que se tornam mais fixos. 5. No fundo da retorta será encontrada uma massa composta por a marcasita, mais fixa, que se aproxima da natureza metálica e com a qual se forma o metal imediatamente. B. Grão do metal, proveniente da marcasita. C. Matriz petrosa, na qual o metal nasceu e onde ele foi fixado, como no grande vaso filosófico, pois essa matriz é reduzida a escória ou vidro pelo fogo forte do fogão de chapa fundida. E D. Um sal fixo, que se retira por lixiviação com água. Esse sal deve ser visto como álcali mineral que, por meio do fogo, foi concentrado e fixado, embora em pequeníssima quantidade, a partir do espírito vitriólico que passou pelo alambique, conforme o sujeito tenha sido mais úmido ou menos úmido. Pega-se então essa massa que ficou no fundo da retorta. Dela é retirado o sal por lixiviação. Depois de secar bem o pó que resta, este é posto para fundir em fogo forte. No fundo, ocorrerá a precipitação de um régulo, acima do qual ficam as escórias. Pondo-se esse régulo com chumbo sob a mufla e soprando-se o fogo com o fole, da mesma maneira como se faz comumente ao afinar os metais, encontra-se o grão de metal. O régulo, porém, se evolará em razão da grande força do fogo, embora resista mais ao fogão de chapa fundida do que as partes precedentes. Esse régulo é a marcasita mais fixa e a parte mercurial alcalizada, ou o ácido vitriólico fixado e alcalizado. Essa é a matéria-prima da qual nascem imediatamente os metais por longa fixação. No entanto, não se deve acreditar que essa prática possa ser aplicada inteiramente a todos os metais, mas apenas aos minérios de ouro, prata e cobre, que podem ser refinados pelo mais alto grau de fogo segundo seu grau de fixidez e de forte alcalização. Ou seja, quanto mais se fixa,
mas o ácido vitriólico se alcaliza e se mistura tanto à terra que não seria possível perceber mais ácido, como ocorre com o ouro mais fino. Quanto mais se fixa, mais o ácido vitriólico se alcaliza e se mistura tanto à terra que não seria possível perceber mais o ácido, como ocorre com o ouro mais fino. É a isso que chamo alcalizado, pois ele já não poderia ser vencido por nenhum ácido, a menos que esse ouro alcalizado seja revivificado por um álcali marcacítico, pois então pode voltar a ser ácido, por meio de um ácido sulfuroso vitriólico ou nitroso. Pelo procedimento cujos pormenores e resultados acabo de dar, o leitor verá a construção do metal ou do minério. É dessa maneira que deve fazer sua análise, e não pelo fogo, que expulsa as partes vitriólicas, sulfurosas e arsenicais, que são os espíritos vitais e nutritivos dos minérios. Esse procedimento lhe fornece mais uma prova de que a natureza opera nesse reino como nos outros dois, sem nunca transpor os graus intermediários, e avança sempre das partes aquosas e voláteis para as fixas muito duras e muito secas. Examinemos agora o metal que extraímos e tiramos do minério, depois de tantas operações, mas que é ainda um pouco constante. Comparemo-lo com as partes que separamos em último lugar. Veremos que sua quantidade é tão pequena que constitui no máximo a 9ª parte delas, e que as partes aderentes que foram dele separadas excedem seu peso em pelo menos 100 vezes. Vê-se aí como é pequena a quantidade de ouro e prata finos proporcionada por um quintal de minério de ouro e de prata, ou seja, apenas algumas onças, e que o supérfluo se vai em fumaça e escórias. Reflitamos agora sobre o tempo que a natureza é obrigada a empregar na digestão lenta para cozer o metal mais imperfeito. Veremos quantos graus há desde os vapores voláteis ou desde o começo do gur vitriólico até a marcacita apenas, e depois daí até o metal, e veremos de quanto tempo mais a natureza precisa para trabalhar os metais perfeitos. Pois é sempre a mesma matéria, ou seja, uma terra sutil, resolvida e digerida pelos espíritos corrosivos do nitro e do sal, que a natureza conduz por graus imperceptíveis até a suprema fixação. Eu deveria dizer aqui qual é a confiança de cada metal, em particular, mas deixo esse problema a cargo do leitor, para exercitá-lo. Ele encontrará facilmente a solução, se tiver entendido bem a construção dos metais em geral. Ensinarei aqui, porém, de que maneira se pode saber de início se um metal ou mineral tem umidade supérflua ou se não a tem. Ou seja, que metal ainda tem acidez, qual é fixo ou alcalino e qual tem a natureza dos dois. Pegamos um minério, universal ou metálico, o que se queira. Acrescentamos um ácido corrosivo alcalino, como espírito do nitro, ou água forte e espírito do sal. Quando o espírito do nitro ou a água forte resolver alguma coisa, é de se concluir que seu ácido ainda está aberto e não fixado, nem alcalizado, como se pode ver na prata e no chumbo, etc. Pois o semelhante se dá a seu semelhante. Mas se um metal ou um mineral não se deixa resolver por esse ácido ou pelo álcali misturado com ácido, pode-se concluir que ele é fixo e alcalino, e considerar que o ácido que se encontra em tal metal ou mineral está inteiramente alcalizado ou fixado, e que, por conseguinte, deve ser revivificado com um álcali espirituoso, a ele semelhante, para se apropriar a natureza ácida, a fim de que o ácido que o abriu possa transformá-lo também em sua própria natureza e fazê-lo retrogradar, por assim dizer, a sua primeira matéria vitriólica. Tais são o ouro e o estanho. Quanto aos metais e minerais que se deixam resolver tanto com ácido quanto com álcali,
podem ser chamados de hermafroditas. Começaram a alcalizar-se e a fixar-se, mas ficaram no meio do caminho. Assim, são fixos e não fixos, alcalinos e ácidos, ou nem alcalinos nem ácidos. Por essa razão, podem ser atacados e resolvidos por esses dois menstros, juntos e separados. Tais são o ferro, o cobre e o mercúrio. O estanho também se prestaria a isso, mas ele se resolve mais facilmente com o álcali. O chumbo se dissolve também no espírito do sal ou na água régia, mas na água forte ele se resolve totalmente em água. Alguém poderá dizer: posso reconhecer o chumbo e a prata como sulfurosos, pois se compara o ácido ao enxofre, ao passo que são mercuriais? E posso reconhecer o ouro e o estanho como mercuriais, ao passo que são inteiramente sulfurosos? A isso respondo que deveis remeter-vos à experiência, e no que se refere apenas à especulação, que deixeis o falatório e esforço mental para os outros, até que eles cheguem, no fim, a pensar como vós. Lembrai-vos de uma vez por todas que não existe minério que não tenha origem no ácido universal corrosivo, que, pela fixação e dessecação, se torna cada vez mais alcalino. Pautai vossas ideias por esse ácido e por esse álcali. Logo aprendereis muito mais do que jamais saberão os mercurialistas, sulfuristas, salinistas ou vitriolistas. Segui as pegadas da natureza. Dai a cada coisa os nomes que lhes são próprios e abandonai todos os outros nomes que só servem para introduzir confusão. Se, porém, meu modo de pensar não vos agrada, tendes liberdade para seguir o dos outros. Alguns dirão: se as essências dos metais não fossem compostas de mercúrio, enxofre e sal, por que os metais se deixariam reduzir e retrogradar a esses mesmos princípios? Todos os antigos filósofos não terão declarado que eles são compostos disso? Pois eu declararia que os metais podem ser reduzidos a esses princípios, mas não acho que, de acordo com a regra e a lei imediata da natureza, eles sejam compostos por tais princípios. Não encontro o mercúrio metálico em nenhuma mina, a não ser em sua própria mina, e na mina que ele perfura e atravessa com seu astro. Encontro sal e enxofre em quase todos os minérios, mas não um sal comum, é um sal vitriólico, sulfuroso e aluminoso, uma areia sulfurosa misturada com arsênico ou com marcassita, etc. Há pouquíssimos artífices que entendem a significação secreta dos princípios mercúrio, enxofre e sal. Antigos os entenderam de modo totalmente diferente do que a multidão de ignorantes imaginou depois. Os antigos dizem, na verdade, que todas as coisas são compostas de mercúrio, enxofre e sal, que são a essência delas, e que elas devem resolver-se naquilo de que são compostas. Mas se disso quereis concluir que seu mercúrio é um mercúrio metálico, que seu enxofre é o enxofre combustível e que seu sal é o sal comum, estaríeis distante da verdade. Mais do que o céu está distante da terra. Quem mostrará um mercúrio metálico no reino animal e vegetal? No entanto, suas partes voláteis são chamadas pelo nome de mercúrio. Quem encontrará nesses reinos um enxofre amarelo, combustível, e um sal comum? No entanto, esses dois reinos contêm partes que são designadas pelo enxofre e pelo sal, sem, porém, que sejam enxofre nem sal comum. Vedes por aí como se enganam as pessoas e como explicam uma coisa de maneira totalmente contrária. Bastará que um caia na cilada para ser seguido por vários milhares. Os antigos entenderam por mercúrio o mercúrio universal, e não o metálico. O mesmo se dá com o enxofre e o sal. E ainda que se possa extrair mercúrio metálico de todos os metais, isso só ocorre por acidente,
e não devido à composição natural dos metais. Não posso fazer do mercúrio metálico uma água, um precipitado, um sublimado, um vitríolo, um sal, um óleo ou um espírito? Não terei por isso fundamento para concluir que a água, o precipitado, o sublimado, o vitríolo, o sal, o óleo e o espírito são os princípios dos quais os metais se formaram? Não, certamente não é por efeitos puramente acidentais que se deve julgar a natureza das coisas. Não, certamente não é por efeitos puramente acidentais que se deve julgar a natureza das coisas. Mas ninguém quer se aprofundar, e é por essa razão que tantos artífices se perdem em suas pesquisas. Eles pretendem fazer metais potáveis e outros remédios extraídos dos metais, e para isso tratam os minérios e os metais com todos os tipos impróprios de menstro, do reino animal, do reino vegetal e do reino mineral. Ou, quando empregam um menstro verdadeiro e homogêneo, imaginam que o mineral ou o metal deve tornar-se, por si mesmo, um óleo doce e açucarado, conveniente à natureza animal, sem considerar que a própria natureza separou os animais e os minerais pelo reino vegetal, que é uma natureza média entre eles. Sempre negligenciaram este reino, ou, se o utilizaram, foi sem empregar os meios convenientes, de modo que sempre prepararam apenas remédios corrosivos ou miseráveis precipitados e pós-violentos. Recorro a eles mesmos para saber que efeitos produziram. Voltemos agora ao nosso objetivo. Eu disse no capítulo sobre o reino vegetal que o ácido é adstringente, comprimente e estíptico. E neste capítulo disse que ele torna as coisas fusíveis. Para que não me digam que me contradigo, esclarecerei também esse ponto. Vê-se que onde a natureza juntou pouco ácido e muita terra, só resultam coisas constipantes, adstringentes e comprimentes, como se pode perceber na hematita, na sanguina, no ímã, no esmeril, no bolo, etc., pois o pouco ácido se liga muito fortemente a essa terra e a resolve. E se o calor central for forte ou precipitado demais, ela os fixa e desseca, formando minérios de difícil fusão. Mas se o calor não for demasiado forte e o ácido e o corrosivo estiverem em maior quantidade, ela constitui minérios e metais um pouco mais fusíveis. E em razão de sua grande quantidade de ácido, de um calor mínimo e de fraca dessecação e fixação, esses minérios e esses metais ficam mais abertos e pouco constantes, como o ferro e o cobre. Ao contrário, onde o ácido é encontrado em grande quantidade, resultam minérios fusíveis, como se pode ver pelos procedimentos químicos. Tomemos um pouco de giz ou de cal viva. Despejemos por cima um pouco de espírito de nitro, de vitríolo, de enxofre, de sal ou de seus óleos corrosivos e ácidos. Se os retirarmos em seguida por forte destilação e pusermos os resíduos a evaporar sob a mufla ou num crisol, teremos uma terra estíptica e não fusível. E se antes ela já foi estíptica, passará a sê-lo ainda muito mais, até o ponto em que o ácido se torne incandescente e se fixe com o giz. Despejemos de novo sobre essa mesma terra a maior quantidade de ácido, destilando-a de novo em fogo forte e deixando-a incandescente, como da primeira vez, veremos que ela começará a tornar-se mais fusível que antes. Quanto mais reiterarmos essas infusões de ácidos e quanto mais fixarmos a terra, mais ela se tornará fusível e, no fim, se fundirá como um sal. Mais uma vez, o artífice deve compenetrar-se, como já exortamos em diferentes ocasiões, de que, quando trabalha com a terra, quanto mais forte e abundante for um ácido, mais ele é dessecado e fixado pelo calor, e mais se alcaliza, se concentra e se torna pesado. No começo chama-se sal, depois enxofre, e no fim, mercúrio fino. Como o mercúrio no começo não passa de um vapor muito tênue e volátil para, a seguir, tornar-se fixo e muito pesado, assim também, à medida que se alcaliza,
o ácido tende cada vez mais para a fixidez e muda de denominação. No começo chama-se vapor, depois gur, vitríolo, enxofre, marcassita, metal. Do ácido fixo provém um mercúrio, como é fácil ver em todas as marcassitas, e é possível mostrá-lo em forma de um pó fixo, que devemos chamar com razão mercúrio precipitado. Quando se precipita o mercúrio metálico com um ácido, ele se torna ácido. Também se converte num pó esponjoso semelhante, e, como este não tem quantidade suficiente de ácido sulfuroso de orpimenta fusível quando se fixa, torna-se um vidro ao ser reduzido. Nesse vidro está oculto o metal mais fixo, e o melhor enxofre é distringente, que perdeu o seu ácido fusível. É isso que o químico deve notar bem, e um metalurgista deve meditar dia e noite sobre o modo de se abastecer dessas coisas, a saber, primeiramente, de um sujeito de orpimenta, ou seja, de um sujeito mercurial fusível, e, em segundo lugar, de um precipitante. E não é difícil encontrá-los. Considerai apenas o chumbo. Acaso não é cheio de mercúrio? E não é sujeito mais excelente para reduzir os pós fixos e torná-los metálicos, embora, aliás, com uma redução muito difícil? Mas é preciso reforçar ainda mais seu mercúrio, pois sem isso ele é pouquíssimo fusível, como se vê em sua vitrificação. Com o acréscimo de seu semelhante, é preciso reduzir o chumbo ou o seu mercúrio a um vidro tão fusível que, mesmo com o calor de uma vela, se funda como cera. O precipitante é conhecido por quase todos. O ferro precipita o cobre, o ferro. O chumbo precipita a prata, o ouro e o estanho, assim como o mercúrio precipita a prata e a prata o mercúrio. Para obtermos esse efeito, não devemos utilizar seus corpos refinados, mas suas fezes, pois esses corpos finos não se precipitam na fusão, mas se misturam com os outros corpos, com os quais são unidos. Ora, quais podem ser essas fezes? É fácil encontrá-las. Não são vendidas nem preparadas apenas em todas as boticas de droguistas, mas também nas obras das minas. São jogadas fora como coisa totalmente inútil. Colhi essa matéria e aproveitai-a. Talvez alguém me diga que descrevo bem a metalurgia e a genealogia dos metais, o modo como a natureza procede por graus para fazer metais e minérios, mas que, se quiséssemos usar os mesmos princípios para produzir metais e minerais, através dos mesmos graus, teríamos grande dificuldade. A natureza forja os metais com os vapores corrosivos da terra ou das pedras, mas não encontra em todo lugar terra e pedras da mesma qualidade, nem de mesmo calor, e é por isso que ela faz minérios e metais diferentes, embora seu objetivo final seja fazer ouro. Se não encontra uma terra ou pedras convenientes para produzir esse metal, ela é impedida de fazê-lo, e então faz outro, segundo a qualidade da terra ou das pedras que estejam presentes. Eu vos ensinarei por amizade uma experiência com a qual podereis fazer um metal de uma terra ou de uma pedra, pois um e outro dão na mesma, mas não vos prometo que seja este ou aquele metal, hein? Será qualquer um. Tomando seixos puros de rios, devemos deixá-los encandecer várias vezes. Tomando seixos puros de rio, devemos deixá-los encandecer várias vezes, arrefecendo-os sempre no espírito do sal ou do nitro, até que se convertam inteiramente em pó. Depois de pôr esse pó num matraz de vidro, deve-se despejar o mesmo peso de água régia, feita com 1 parte de água forte e 3 partes de espírito ou óleo de vitríolo ou de enxofre. Tudo isso deve ser digerido na areia em grau lento e a seguir destilado até se chegar à oleosidade. Esse resíduo deve ser posto em subterrâneo para cristalizar. Ter-se-á em parte vitríolo ou cristais, e em parte uma terra estíptica e esponjosa. Assim teremos o gur e o vitríolo.
Depois de os levar de novo ao fogo de areia com um pouco da mesma água régia, a feita com água forte e espírito de vitriolo é preferível, procede-se a várias destilações por recobação, até que seque, para que fluam juntos, formando uma pedra fusível que será muito frangível como enxofre. Se for jogada sobre brasas, queimará e emitirá odor sulfuroso. Essa pedra deve ser pulverizada, posta num matraz em fogo de areia, despejando-se de novo água régia, mas não muita, apenas o que for necessário para dissolvê-la, pois sem isso ela se tornaria volátil e passaria pelo alambique em forma de licor. A água régia é então extraída por destilação, como antes, e no 3º ou 4º grau de fogo ela fluirá, formando pedra. Esta, depois de pulverizada, deve ser posta num matraz, despejando-se por cima água de chuva destilada. Deve ser deixada a digerir neste estado durante 1 mês em calor lento. No fundo, haverá a precipitação de uma terra metálica brilhante, que se transformará e aumentará cada vez mais, sendo de um gênero marcacítico, granuloso, na qual está misturada a orpimenta. Levemos essa terra ao crisol para fundi-la com a mesma quantidade de seixos pulverizados e calcinados. A seguir, cimenta-se o conteúdo com um grau de rotação, até que o crisol fique muito vermelho. Abrindo-se o crisol, retira-se a massa, que é posta sob a mufla, numa copela com chumbo. Encontrar-se-á um grão de ouro ou de prata, mas com pouquíssimo lucro, pois, se com esse procedimento imaginais enriquecer, garanto que em pouco tempo comereis vosso bem. Mas, se quiserdes, podereis fazer o ensaio por curiosidade. Ainda haverá quem diga que a natureza não tem fornos, nem banhos de areia, nem matraz, nem crisol, etc. Dai-me um fogo central e vapores centrais em quantidade, e farei precisamente o que ela faz. De outro modo, seria preciso esperar mais de 100 anos para fazer aparecer alguma coisa. O químico hábil não objetará ao artífice alegando semelhantes impossibilidades. A arte nunca poderia imitar de modo algum, as operações da natureza. A arte nunca poderia imitar de modo algum as operações da natureza. A arte trabalha muito mais depressa ou muito mais devagar. E de 1000 artífices, não há um único que descubra justamente o objetivo que a natureza se propôs. Mas faz alguma coisa aproximada, com princípios homogêneos semelhantes. Ainda poderão perguntar-me por que uso seixos e não terra. Se a natureza precisará fazer metais com seixos, dirão que acreditavam ser a pedra ou vaso, e não a matéria para fazer o metal. A isso respondo que há bem poucos químicos que conhecem o seixo. Se o conhecessem, talvez atingissem antes a perfeição da arte. O seixo é o corpo mais próximo do chumbo e do ouro. Ele é de uma viscosidade mercurial alcalizada, um visco mineral que resiste a todos os fogos e que poderia com justiça ser chamado de mercúrio dos metais, que só precisa de um ácido para tornar-se metálico. É o fixante muito fixo. Basta dar a um seixo uma cor metálica ou, explicando, um enxofre fundido, e se verá com que facilidade ele o recebe. Absorve inteiramente a tintura e une-se com ele. Se for acrescentando cada vez mais, no fim forma-se um régulo. E se fizermos um ensaio com o grão que o seixo formou por sua natureza fixativa, veremos facilmente sua inclinação a tornar-se metal. Mas, se quiséssemos utilizá-lo para a arte,
seria preciso empregar um fogo muito violento. Por essa razão, aumenta-se sua fusibilidade com homogêneos ainda mais fusíveis e coisas semelhantes a ele, para que se tornem todos juntos fixos e fusíveis, exatamente como um sal fusível, quando se terá dado um importante passo para fixar coisas voláteis e reduzir pós não fusíveis à natureza metálica. Mas, enfim, é com referência a esse seixo que se diz que os metais são feitos nos metais, com os metais e com as coisas de seu gênero. Trabalhando o minério, podemos examiná-lo da maneira acima descrita e considerá-lo em seu começo, meio e fim. Veremos diferentes sujeitos, ou seja, coisas aquosas, secas, voláteis e fixas, assim como fusíveis e não fusíveis, de difícil ou de fácil fusão, segundo a qualidade do minério. O chumbo e o estanho são mais fusíveis que o ferro e o cobre. A prata e o ouro ficam no meio, e não são nem muito nem pouco fusíveis. O artífice deve pensar bem o grau de fusibilidade que há no seixo. Se for de fusão demasiado difícil, será preciso acrescentar um sujeito de um grau mais fusível. Se para sua operação ainda assim for de fusão difícil demais, será preciso ir acrescentando sujeitos de fusão mais fácil, até que a fusibilidade seja conveniente à operação. Só então ele terá encontrado o selo de Hermes, que impede que o sal volátil possa evolar-se, pois esse selo não é apenas a fechadura para fechar, mas também para atar o volátil. O seixo é um sujeito nobre, que a natureza elevou a maior fixidez que o ouro. Por isso, ele é a base e o começo da constância de todas as pedras preciosas. Ele é uma água muito pura, uma água de constância e de permanência. Funde-se no fogo mais forte como óleo, sem se consumir, e a natureza elevou-o ao seu ponto máximo. Pois a natureza não passa além da fixidez da pedra e do vidro, e, ao contrário, retrograda. Do mesmo modo, a arte não pode ir além da vitrificação. Em seguida, o sujeito vitrificado retrograda para sua primeira matéria. Considerai o seixo muito recomendável, se quiserdes fixar alguma coisa com rapidez, pois nele, nos graus que lhe pertencem, assim como no cristal, que é um seixo transparente, consiste o ponto essencial de toda a constância. Isso também se vê no crescimento de todos os minerais, cuja matriz é petrosa. Mas é preciso empregá-lo com arte, porque ele atua de maneiras diferentes, conforme suas diversas preparações. Quando é reduzido a água e óleo, atua de modo totalmente diferente do que o faz em seu estado natural, e atua ainda diferentemente quando reduzido a um vidro de difícil ou de fácil fusão. Aquele que entender bem os graus da natureza avançará e retrogradará a seu bel prazer. Tornará o fixo volátil e o volátil fixo, como faz a própria natureza, mas em muito menos tempo. Onde a natureza emprega 1000 anos, o artífice poderá empregar apenas 1000 dias, e até menos. Pode fazer o metal retrogradar à marcasita, ao arsênico e ao enxofre, este ao vitríolo, e o vitríolo a um vapor corrosivo, ou a primeira matéria. Ou então poderá transformar esse vapor em vitríolo, esse vitríolo em enxofre, o enxofre em arsênico, o arsênico em marcasita e esta em metal. E finalmente o metal em vidro e em pedra. Para ajudar os artífices, explicarei em poucas palavras a maneira como isso deve ser feito. Se eu quiser fazer a retrogradação de um metal que já foi refinado e fundido, cujas partes friáveis foram separadas por frequentes fundições, precisarei acrescentar-lhe de novo todas as partes que ele perdeu, na mesma quantidade e na mesma ordem na qual as perdeu e em que cresceu, ou até em ordem contrária. Dessa maneira, o metal voltará a ser a mesma coisa e da mesma qualidade que era na mina. Assim, por exemplo, um metal perdeu na fundição vitríolo, ou espírito de vitríolo, enxofre, arsênico, marcasita. Preciso, em primeiro lugar, devolver-lhe sua própria marcasita, ou outra semelhante,
E, assim como a marcassita excedia o metal em peso e quantidade, também é preciso acrescentar-lhe maior quantidade de marcassita. A mesma coisa deve ser observada em tudo. Toma-se então o metal, acrescenta-se a marcassita, ou o régulo marcassítico, e põe-se tudo para fundir junto. Quando se unirem, acrescentam-se o arsênico e em seguida o enxofre. Quando estiverem bem unidos, acrescenta-se o espírito ou o óleo de vitriolo ou de alume, conforme o metal seja vermelho ou branco. O espírito de vitriolo ou do alume o reduzirá, com sua quantidade excedente, a mesma coisa que ele era no começo, ou seja, a um vitriolo. E quando chegar aí, o vitriolo poderá ser transformado num vapor ou numa água corrosiva, como era no começo. Assim, o último tornou-se no primeiro, e o que era o mais baixo passou a ser o mais alto. Inferius factum est superius. A mesma coisa se faz ao avançar, pois do ácido vitriólico se pode fazer um vitriolo, deste um arsênico, do arsênico uma marcassita, desta um metal e do metal um vidro. Em suma, é preciso misturar o metal com o seu enxofre, seu arsênico e sua marcassita, para em seguida acrescentar uma matriz petrosa, em igual e maior quantidade. Funde-se tudo junto e tem-se um vidro. Deve-se também prestar atenção a este ponto essencial. Para reduzir o metal a vitriolo e a espírito, sempre usei maior quantidade de partes voláteis, porque eles deveriam tornar-se voláteis. Do mesmo modo, neste último exemplo, deve-se sempre tomar quantidade maior de partes fixas e quantidade menor de voláteis. Do contrário, toda a obra estaria perdida. Pois se quereis fixar, não deveis sobrecarregar vosso sujeito com quantidade excessiva de coisas voláteis. Se, ao contrário, quereis volatizar, não deveis usar fixo demais, porém muito volátil. Sem isso, fixaríeis em vez de volatilizar. Quem ignorar esse modo de tornar fixo e volátil, fará bem poucas coisas. Considerai as aumentações estranhas dos alquimistas, que, querendo fixar o mercúrio metálico com metais perfeitos, empregam sem critério nem razão 7, 8, 9, até 12 partes de mercúrio volátil para uma parte de metal fixo perfeito. Será possível não perceberem que isso é contrário à natureza e a todas as regras? Quando se quer fixar, é melhor usar algo totalmente contrário, ou seja, 12 partes de fixo e uma parte de mercúrio ou de volátil. E depois que essa parte está fixa, aumentará com o tempo, de tal maneira que se poderá acrescentar uma parte maior de volátil. Assim, é possível extrair alguma utilidade, mas no começo é preciso ter paciência. Esses pretensos aumentadores têm uma venda nos olhos. Não enxergam que, embora o mercúrio se ligue ao metal, essa união não é íntima, nas suas mínimas partes, o que deveria levá-los a perceber que está faltando um médium. Deveriam, portanto, procurá-lo. O mercúrio é um metal volátil e conglomerado, e um metal não entrará no outro, numa mescla perfeita, sem os meios que lhe foram retirados nas fundições. Portanto, é preciso recorrer a eles, procurá-los ou usar coisa parecida. O mundo está cheio de erros semelhantes. Junta-se o muito volátil, que é um extremo, com o fixo, que é outro extremo, e pretende-se fazer imediatamente uma conjunção. Não é de espantar que não se consiga. Se juntarmos apenas o enxofre volátil com o ouro e os levarmos juntos ao fogo, logo veremos o enxofre volar-se sem lesar o ouro. Mas, se usarmos meios como o arsênico e a marcassita e os pusermos sobre o ouro fundido, logo o ouro será reduzido a pó. Que isso sirva para ensinar que se deve unir cada coisa com o seu semelhante. Acaso tais meios não são achados em quantidade?
Não teremos para os astros vermelhos o vitríolo, o arsênico amarelo e vermelho, o antimônio e a marcassita dourada? Não teremos para os astros brancos o arsênico branco e o bismuto? Cada um pode aprender a tornar-se sábio. Até aqui explicamos em parte o reino mineral e discutimos com cuidado alguns pontos essenciais sobre sua origem e seu fim. Mas o ponto mais essencial é o seguinte: se queremos fixar alguma coisa, torná-la constante, coagulá-la e espessá-la, encontraremos nesse reino as vias mais curiosas e curtas. Contudo, não devemos apegar-nos tão exatamente a esse ponto de extrema fixação, porque cada reino tem um fixativo suficiente, como demonstraremos na segunda parte deste tratado. Mas seja qual for o reino em que trabalharmos, devemos lembrar-nos sempre desse princípio fundamental, que é de não ir de um extremo ao outro, senão pelos graus intermediários, e, consequentemente, se quisermos fixar, não juntar o muito volátil com o muito fixo, mas tomar o volátil, fixá-lo, para uni-lo em seguida ao muito fixo. Assim chegaremos ao objetivo desejado. Tudo se faz mais por homogêneos que por heterogêneos, e é apenas desse modo que se manifesta a harmonia da quintessência concentrada. Terminaremos aqui a primeira parte de nossa obra, na qual acreditamos ter demonstrado suficientemente de que e como se faz a geração de todas as coisas naturais. Trataremos na segunda parte da sua corrupção e análise. Nós a ligaremos com a primeira para maior esclarecimento, porque a corrupção precede a geração, assim como a segue.